trazer as análises dessa sexta-feira. Poucos jogos, mas jogos excelentes para a gente poder apostar. E vou compartilhar aqui uma aposta que eu fiz excelente para você. Fica até o final do vídeo que, cara, tá, apesar de poucos jogos, como vocês estão vendo aqui, tem boas oportunidades. E no ao vivo a gente vai trabalhar bastante aqui, tá? Então fica até o final e presta atenção em todas as dicas que eu vou te dar aqui. Já curte o vídeo, já se inscreve no canal. Lembra de também compartilhar com seu amigo no final do vídeo, beleza? Vamos lá. Vou começar aqui com esse jogo do Burnley contra o Norwich. Cara, na Championship tá sensacional o momento, tá? Já tem um tempo que eu não vejo uma disputa tão grande pelo título e pelo acesso em uma competição. Olha isso aqui como tá. O Leeds em primeiro com 85 pontos, o Burnley em segundo com 85 pontos e o Sheffield United em terceiro com 83 pontos. Lembrando que apenas um, obviamente, é o campeão, mas os dois primeiros se classificam direto e do terceiro ao sexto vão ter um confronto onde dois, irá subir para a primeira divisão, beleza? Então é muito importante terminar em primeiro e segundo porque você evita esse mata-mata aqui pro acesso, né? E aqui você se classifica direto. Eu tenho certeza que nenhum dos três aqui tá ligando para ser campeão, só querem terminar no primeiro ou no segundo colocado para se classificar. Então, a partir de agora, os jogos do Leeds, do Burnley e do Sheffield United serão jogos de extrema importância. Dos três, o melhor é o Leeds e eu sempre comento aqui com vocês. Mas hoje, o Burnley vai enfrentar o Norwich, tá? E o Norwich já não briga por nada. Está aqui com 53 pontos, já não briga por nada. É um time até bom, um time bem ofensivo. São jogos que acontecem muitos gols. Mas vai enfrentar a melhor defesa da competição, que é a defesa do Burnley. O Burnley só tomou 12 gols em simplesmente 41 jogos. O time só tomou 12 gols em 41 jogos. Velho, isso é absurdo, tá? São 23 vitórias, 16 empates e 2 derrotas. Também é um time que empata bastante, né? Por isso que não tá na primeira colocação, mas tá com o mesmo número de pontos aqui do Leeds. Cara, esse é um jogo muito importante pro Burnley, vai jogar em casa contra uma equipe defensivamente muito frágil. É uma equipe que se defende muito bem, então eu gosto de estar a favor dessa odds aqui, dessa vitória do Burnley pagando 1,53, tá? Para mim, odds que me agrada muito, porque é um jogo muito importante para o Burnley. Além de ter um time melhor coletivamente, individualmente, é um jogo muito importante. Então, é necessidade extrema de vitória para o Burnley e não para o Norwich, tá? Por isso que eu tô a favor dessa vitória do Burnley aqui, beleza? Na Arábia Saudita, nós temos dois jogos. O Al Hayat contra o Al Ahly e o Ittifaq contra o Al Hilal, tá? Nesse jogo aqui, a gente tem um favoritismo muito grande do Al Ahly, que tá na briga por uma classificação aqui, um G3, né? Muito difícil, mas vai brigar. Na verdade, são 5 pontos de diferença, ainda faltam muitos jogos, então vai brigar o Al Ahly por essa colocação. Precisa vencer esse jogo, vai enfrentar o pior time do campeonato, né? O Al Hayat, em 26 jogos, venceu apenas 5, empatou 3 e perdeu 18 jogos. Tem 48 gols sofridos. O ataque do Al Ahly é um ataque muito bom, né? Com o Tony lá na frente, o Galeno. É um time muito bom ofensivamente, o Mahrez, né? Que para mim é o principal jogador do time, junto com o Tony. Então tem tudo para vencer. Essa odds está pagando pouco, né? O 1,28, mas é uma boa odds para você combinar em uma dupla, tá? E o outro jogo que nós teremos é o Al Hilal contra o Ittifaq. O Ittifaq é uma boa equipe, é uma equipe organizada, só que obviamente o Al Hilal é o favorito, é o grande favorito aqui. Hoje, a distância para o Al Ittihad, que poderia ser menor, né? Se eles não tivessem perdido para o Al Nassr, eles poderiam estar apenas 2 pontos atrás do Al Ittihad. Só que como perdeu para o Al Nassr, né, por 3-1, acabou ficando 5 pontos. Então, assim, se o Al Hilal quiser pelo menos brigar até o final pelo campeonato e jogar uma pressão para o Al Ittihad, ele precisa vencer os jogos. Ele precisa voltar a encontrar o caminho da vitória e não vacilar mais, né? Vai enfrentar um adversário mais abaixo, então tem tudo para vencer. O que é que não me agrada aqui? Pelo momento do Al Hilal, que não é um momento tão bom assim como já foi na temporada passada e no início da temporada, eu não gosto dessa cotação 1,42, porque é um time que vem sofrendo muitos gols. Então, não duvido aqui o Al Hilal sofrer um gol nesse confronto, tá? Para mim, eu não duvido, não. Por isso que eu prefiro esperar no ao vivo, né? Primeiro, ver se o Al Hilal não vai estar dando tantos contra-ataques pro Ittifaq. E segundo ponto é uma valorização de odds. Cara, eu não gosto dessa odds de 42 para esse jogo fora de casa. Então eu prefiro esperar pegar uma cotação melhor, pelo menos pagando aqui 1,55, 1,60.
e também analisar o que o campo está me mostrando, tá? Então é um jogo que eu não recomendo você fazer no pré-jogo, recomendo você levar para o ao vivo, mas estando de olho na vitória do próprio Al Hilal, beleza? E aí, tem dois jogos que eu selecionei aqui para gols, que é o do Galatasaray contra o Samsunspor, né? Ah, o Galatasaray não é favorito não, Marcão? É, mas o Galatasaray na temporada tem oscilado bastante e é um time que tem tomado muitos gols, tá? Ó, o jogo contra o Fenerbahçe 2-1, perdeu para o Besiktas por 2-1, aí 4-0, 2-1, 3-3, aí teve essas duas sequências aqui de 0-0, né? Mas contra o Konyaspor entrou com o time reserva e o Fenerbahçe foi um clássico. Mas perceba que nos jogos o Fenerbahçe tem tomado muitos gols, né? Tomou 4 do Ajax, 1 do Kaiku, tomou 2 aqui do AZ, do Ajax não, do AZ, né? Do AZ, ou seja, 6 gols do AZ, né? E teve esses dois jogos, foi 0-0, tomou 3 do Kasimpasa, depois está ganhando 3-1, tomou empate, tomou gol do Ananyaspor, né? Depois venceu por 4-0 aqui esse outro jogo, aí tomou gol do Besiktas e tomou gol do Fenerbahçe. É um time que vem sofrendo muitos gols. E esse time do Samsunspor é uma equipe organizada, tá? Não é uma equipe boba, não. Inclusive está aqui na terceira colocação com 45 gols marcados em 29 jogos. Então eu gosto do mercado de gols, gosto de olhar aqui pro over 1,5, tá? Eu gosto dessa odds do over 1,5, para mim é uma boa, beleza? E Valência e o Sevilha também é um jogo sempre duro dos dois, mas é um momento em que as duas equipes têm marcado muitos gols e têm sofrido muitos gols. Inclusive, em 90% dos jogos do Valência, dos últimos 10, aconteceu o over 1,5. Então, no ao vivo, eu não fiz de pré-jogo, mas no ao vivo, eu vou estar de olho nesse over 1,5, principalmente se essa odds subir, tá? Porque eu vejo que tem muito valor aqui por conta do momento das duas equipes. Eu respeito muito o momento das equipes. E vale lembrar que na tabela são equipes aqui, ó, que está no meio da tabela e quer, obviamente, subir, né? Não quer terminar nessa parte de baixo. Não tem mais vaga não tem mais briga por competição europeia, nem por rebaixamento, mas por isso, e até por isso que eu acredito que vai ser um jogo até mais aberto, os dois times querendo a vitória, porque não tem nada a perder, beleza? E no ao vivo, cara, eu não tenho tanta confiança assim nesse jogo do Wolfsburg contra o Leipzig. São duas equipes que estão no momento de oscilação na temporada, e até para o mercado de gols fica bem difícil, porque o Leipzig tem jogo que vai para cima dos adversários, mas tem outros jogos que fica mais de forma reativa, né? Então é um jogo que eu vou trabalhar no ao vivo. O Lens é um jogo também que eu vou olhar para o ao vivo, porque eu não gosto muito de confiar nos times franceses, são times que oscilam bastante, né? Mas o Lens é favorito dentro de casa. E o Milan, vocês sabem como é, né, velho? É um time muito difícil de confiar na temporada muito turbulenta do Milan, e também é um jogo que eu vou estar observando no ao vivo. Geralmente os jogos do Milan eu tenho explorado muito o mercado de escanteios no ao vivo, tá? E eu vou deixar um vídeo aqui disponível para vocês no mercado de escanteios, ensinando uma das minhas estratégias. Vai aparecer aqui na minha tela, clica e assiste esse vídeo, beleza? Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal, tamo junto, vamos pra cima. Espero ter te ajudado aqui com essas análises. E a bet do dia que eu vou deixar para vocês, velho, é de fato a vitória do Burnley, tá? Eu vejo com bons olhos essa vitória do Burnley em casa, a melhor defesa do campeonato e a necessidade extrema de vitória. Tamo junto.